Lá iniciei varrendo o cartório, entregando os títulos de bicicleta pela cidade toda, levando correspondência ao fórum, para o juiz, e até cheguei a receber ordenados do juiz corregedor lá de Jacareí, Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso Filho. E eu falo que aqui no cartório tem um funcionário de mais de 50 anos, muito mais de 30, muito mais, com mais de 20 anos, e todos, vamos dizer, estão satisfeitos, né, em prestar serviço. Eu inicialmente, quando admito as pessoas aqui, eu falo que aqui deve ser um trampolim, né, para melhorar. E hoje, com toda essa tecnologia, eu digo que hoje seria impossível atender o público se não houvesse essa tecnologia, né? Então veio para nos ajudar e em todos os setores, no registro civil, no protesto, em firmas, em notas, né? E eu espero, vamos dizer, se um dia sair daqui, né, ter boas recordações de tudo o que eu consegui aqui, amizades, e espero também ter deixado ou deixar saudades para quem conviveu comigo. Meu nome é Davi Jorge, eu nasci no dia 12 de junho de 1942, na cidade de Jacareí, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Hoje eu ocupo o cargo de primeiro tabelião de notas e de protesto de letras e títulos e oficial de registro civil das pessoas naturais da sede da comarca aqui de Praia Grande. Meus pais eram lavradores em Jacareí e o meu irmão, Roberto Jorge, ele ocupou o cargo aqui de também oficial de registro civil e do tabelião de Praia Grande. Após ter passado num concurso público, ele escolheu Praia Grande para exercer suas atividades. Aqui nós fomos pioneiros porque na época nem era município Praia Grande, né? Era distrito de São Vicente, e então ele desbravou aqui a Praia Grande e graças a Deus ele pôde elevar o nome, né, do cartório, e hoje tem o nome da rua onde fica instalado o nosso cartório, o nome do meu irmão Roberto Jorge. E essa é a história da nossa família. Eu ingressei na carreira cartorária lá em Jacareí, nos idos de 1956, no cartório de registro de imóveis e protestos, e havia em anexo também o cartório do júri. E lá iniciei varrendo o cartório, entregando os títulos de bicicleta pela cidade toda, levando correspondência ao fórum, para o juiz, e até cheguei a receber ordenados do juiz corregedor lá de Jacareí, Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso Filho, e creio ser pai do Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso, um dos
que foi um dos auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça. Então, para mim, esse foi o meu início. Depois houve um período que eu trabalhei em banco, 5 anos. Aí quando meu irmão passou no concurso e assumiu o cartório aqui da Praia Grande, ele me convidou para vir trabalhar com ele. Eu de pronto aceitei e fiquei até o momento, né? E não sei até quando ficarei aqui. Então, esse é um resumo da minha história como cartorário, né? Eu não sei se agora ou não, mas aqui em Praia Grande eu fui nomeado escrevente em meados de setembro de 1966. Naquela época não era nomeado pelo titular, mas a gente prestava concurso perante o juiz corregedor, uma banca examinadora composta de um advogado e, além disso, havia um escrivão da justiça na época. Então, isto foi quando eu fiz, eu tenho inclusive o processo arquivado aqui conosco, né? Eles pediram para lavrar uma escritura, lavrar um termo do registro civil e fizeram algumas perguntas e fui aprovado para ser escrevente. Mais tarde eu fui nomeado oficial maior também, mas aí já era somente perante o juiz. Então normalmente eles faziam alguma pergunta, né, para ver se estava apto para exercer essa função. E no meu caso, o juiz da época me aconselhou bastante com relação aos serviços que a gente iria prestar, né, uma responsabilidade toda. Isso que é um breve relato da minha história como cartorário. Agora, eu fui assumir o cartório aqui, foi em fevereiro de 1988. Não houve problema na transição, porque a gente já conhecia a serventia, né? E todos os funcionários continuaram a prestar serviços, então não houve assim problema nenhum a dar continuidade ao serviço que já vinha sendo feito. A única coisa que eu me preocupei é em fazer uma nova sede para poder atender melhor os nossos clientes, né, e usuários do cartório. Eu acho que depois de assumir é isso. Estou aqui desde 1988 até esta data e gosto do que faço, sinto bem em atender o público, já tenho tempo para me aposentar, mais do que suficiente, mas como eu gosto do serviço e penso que enquanto tiver disposição, né, saúde e alegria, posso assim dizer, de atender o público, de poder ajudar aqueles que vêm até nós, muitas vezes com problemas, e então eu acho que devo continuar. Quando começar a sentir mal e a saúde não me der mais condição, aí é hora de parar, porque certamente eu vou prejudicar esse atendimento ao público, que
que merece todo o respeito de cada um de nós, né? Agora, quanto aos funcionários, a relação meu com os funcionários, eu creio ser das melhores, porque todos me tratam, vamos dizer, logicamente com respeito, mas também têm a liberdade de expressar tudo o que sentem, dar opiniões. E eu falo que aqui no cartório tenho funcionário de mais de 50 anos, muito mais de 30, muito mais, com mais de 20 anos, e todos, vamos dizer, estão satisfeitos, né, em prestar serviço. Eu inicialmente, quando admito as pessoas aqui, eu falo que aqui deve ser um trampolim, né, para melhorar. Muitos ficam, outros seguem o seu caminho, advogando e em outras áreas. Mas eu tenho confiança entre todos os funcionários, né? Não há exceção. Porque quando a gente perde a confiança, então já não podem fazer parte, né, do grupo. E também, além disso, tenho dentre os funcionários, né, os responsáveis por setores a quem eu delego os poderes, e eles cumprem muito bem as suas funções. Então eu sou, creio, privilegiado com relação ao nosso convívio como funcionários e superior. Um detalhe é que nenhum dos funcionários que fazem parte do nosso quadro já tiveram experiência cartorárias antes daqui. Todos iniciaram como auxiliares e então foram aprendendo, né, e conhecendo o método que a gente utiliza, né, dentro das normas e leis que nós precisamos observar. E eu posso dizer que vale a pena cumprir as normas, pagar o que é devido e atender bem o público, porque isso nos traz retorno, né? Agindo dessa forma, nós temos aqui muitos amigos, né, pessoas que realmente vêm procurar para aconselhar, né, pedindo conselhos, trazem documentos e falam: posso comprar essa propriedade? Então é um vínculo não somente de clientes, mas também de amizade e confiança que a gente vai criando ao longo do tempo. As associações de classe, eu creio que nos ajudam muito, né? Trazendo, vamos dizer, hoje, principalmente com a informatização, nós vemos que eles nos disponibilizam plataformas, né, administram essas plataformas para que nós possamos agilizar o nosso serviço, né, com comunicação, o e-notariado, as várias áreas que nós utilizamos essas plataformas para rapidez no serviço, né, e melhora também de segurança desses serviços. Eu creio que, com relação à associação, eu quero deixar aqui as associações, né? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, apesar de diretamente não ter feito parte dessas associações,
mas eu reconheço a grande utilidade para nós, os oficiais tabeliães de notas, porque eles, além de todas essas plataformas que disponibilizam, eles também servem de porta-voz, né, dos nossos anseios, das nossas necessidades, né, como serventia. Então, eu acho que a gente tem que mesmo reconhecer e agradecer pelo tempo dedicado a nós, né, a cada serventia. Eu iniciei aqui não por concurso público. Havia a possibilidade, né, de acordo com a lei, que o oficial maior que exercesse esse cargo por mais de 5 anos, né, na vaga da serventia, então ele podia assumir. Então foi o meu caso. Com relação ao concurso público, eu acho que abriu portas para que outras pessoas pudessem, né, almejar e tomar posse dessa possibilidade de ser também um tabelião, um oficial de registro. E pelas notícias que a gente tem tido, né, os concursados, né, que estão tomando posse, têm honrado a classe, né, têm sido eficiente, né, na prestação de serviço ao público. Então, eu creio que foi uma boa iniciativa. Desjudicialização, eu creio que trouxe bastante benefício não só para os usuários, mas também para a justiça, né, desafogando um pouco os seus trabalhos, né, que já são muitos. E eu creio que está sendo feito, né, esse encargo que nos foi dado com bastante critério e aprovação da sociedade, né? Com relação ao nosso caso, nós temos o inventário, né, a adjudicação, expedição de cartas judiciais. Então, eu creio que está ajudando a justiça e, de outra forma, está ajudando também o usuário que não despende de tanto tempo para resolver, né, os seus embates. Então, eu creio que foi muito útil e deve ficar, né, para sempre e possivelmente, né, outros possibilidade de novas funções para ajudar a justiça do nosso país, porque eu creio que os cartórios, né, as serventias, têm condições, né, suficientes, conhecimento das leis para poder auxiliar a justiça nessas áreas, desde que não haja conflito entre as partes. Então, eu creio que está sendo um grande auxílio à nossa justiça, esse encargo que nos deram. A gente que iniciou aqui, né, lavrando escritura, cada um com a canetinha, depois o datilógrafo ia, né, e passamos por gelatina, e hoje
com toda essa tecnologia, eu digo que hoje seria impossível atender o público se não houvesse essa tecnologia, né? Então veio para nos ajudar e em todos os setores, no registro civil, no protesto, em firmas, em notas, né? E eu creio que a gente que iniciou, né, quando vinha uma pessoa reconhecer uma firma, a gente tinha que ir no arquivo, né, puxar a firma e verificar se estava em ordem, voltava, escrevia à mão. E hoje nós temos tudo no computador, na visão. Então eu creio que além da segurança jurídica, né, nós podemos ver que ajudou muito na prestação do serviço, que hoje eu creio que num cartório como o nosso, que tem cerca de 80 funcionários, eu creio que 200 funcionários não daria para atender, né? E o espaço físico também teria que ser dobro, triplo, quádruplo, né? Então foi muito bem-vindo, né, toda essa tecnologia, e a gente vê que cada momento está se desenvolvendo e facilitando os nossos serviços. Eu tive contato com bastante colegas que tinham só o registro civil, né? E graças a Deus nós tínhamos um serviço de notas que cobria todas as despesas cartorárias e dava para também, né, cobrir as despesas do registro civil naquele período. Então nós não dispensamos nenhum funcionário, né, impressos continuam sendo os mesmos, carteirinhas, tudo, mas eu entendo, né, e convivi com colegas que tiveram muitas dificuldades com o advento da lei que concedia gratuidade para os atos do registro civil. Então foi muito bem-vindo, né, esse fundo, hoje administrado pela Sinoreg, aliás, muito bem administrado pela Sinoreg, que distribui esses recursos para os cartórios deficitários, né, e para os atos que são gratuitos ao público. Na cidade, eu digo que vim para cá, né, morava, antes de vir aqui, estava morando no Rio de Janeiro. No início estranhei bastante, né, porque o movimento de uma capital, e aqui um distrito de São Vicente era muito diferente, né, com relação ao movimento e tudo, mesmo na temporada. Mas convivendo, aprendi a gostar da cidade, e hoje eu tenho compartilhado com muitos daqui, inclusive com a minha família, que mesmo aposentando não mudaria de Praia Grande. Eu adotei Praia Grande como a minha segunda cidade, porque a cidade natal é Jacareí e Praia Grande para mim é a segunda cidade que adotei e está aqui no meu coração, porque eu vi também nascer essa cidade, né? Como eu já comentei, chegamos aqui, ainda era distrito de São Vicente, e após foi emancipada. Então, desde o início, estou aqui e amo esta cidade. Tenho bastante contatos, né, com pessoas, autoridades, e também com clientes que tornaram-se amigos.
Então, eu não me vejo fora de Praia Grande. Eu gostaria também, eu mencionei com relação aos juízes, eu não sei se é sorte, mas eu creio que o contato que tivemos com os nossos corregedores que passaram por essa cidade foi muito excelente. Nós não víamos o nosso corregedor como uma pessoa para estar lá, penalizando, mas pessoas que eram realmente amigas, que nos orientavam na hora de dificuldade, dúvidas. Eles davam a abertura de estarmos compartilhando de determinados assuntos. Então nós tivemos bastante contato com os nossos corregedores e posso dizer como amigos e não como uma pessoa que está para punir, para estar penalizando por alguma razão. Quanto à Corregedoria Geral, tivemos algumas correções gerais, mas tudo muito tranquilo. E vimos que os que vieram aqui vieram para orientar realmente os serviços e fazer de uma forma mais simples ou de uma forma melhor do que estava feito em alguns casos, mas não via também na pessoa dos que vieram aqui, pessoas que queriam vir aqui para punir ou achar erro para fazer algum punição mesmo para o cartório, mas como pessoas que vieram para auxiliar na melhora da prestação do serviço. Então, eu falo que eu sou uma pessoa agraciada, E eu creio que tudo isto eu coloco que, acima de tudo, o meu irmão e eu somos tementes a Deus. Eu creio que Deus, acima de tudo, Ele nos orienta e ensina o caminho que a gente deve seguir, principalmente o caminho da honestidade, do trabalho. E assim eu creio que a gente está colhendo os frutos, não por nosso mérito, mas por estar sendo obediente aos ensinos. E perguntam muito sobre a minha aposentadoria. Eu estou aqui há cerca de 58 anos aqui na Praia Grande, mais 5 lá em Jacareí. Então, 63 anos de serviço cartorário. Mas não penso em aposentar tão logo. Enquanto Deus quiser e permitir que eu esteja aqui cumprindo a minha missão, eu pretendo ficar. Eu tenho esposa, somos casados há 54 anos, tenho 3 filhos, Marcelo, Adriana e Davi, meu xará, Davi Júnior, e eles são aqueles que me cooperam a ter esta disposição de trabalho e tudo. Eu creio que o trabalho não prejudicou a nossa relação familiar. Só no momento em que eu estive fazendo o curso de Direito, então eu tive que sacrificar um pouco, porque eu saía do serviço e ia para Mogi das Cruzes, para onde eu fiz meu curso de Direito, de Ciências Jurídicas. Então foi um período de um pouco de sacrifício.
as crianças eram pequenas e tudo, mas eu creio que num todo a gente tem uma família muito abençoada por Deus, né? Temos, além dos 3 filhos, temos 4 netos. Uma das netas casou recentemente na Coreia do Sul, no final deste mês que passou. Então nós estamos felizes também quanto a família, bem estruturada, graças a Deus. Eu creio que a atividade que a gente exerce é muito importante para a sociedade, né, dando forma jurídica, né, aos atos que pratico, né, e eu creio que cada vez mais está sendo utilizado pelo público, né, o público sente essa necessidade de usar esse meio para dar forma jurídica e segurança jurídica para os seus atos. Então, eu creio que sempre foi, né? E agora eu creio que está aprimorando cada dia mais. Então, eu acho que eu me orgulho, né, de ter cooperado um pouco nessa área de tabelionatos, né, registro civil e também protesto. Eu creio que não terminei, não fiz ainda a minha parte, mas eu estou fazendo a minha parte nessa área, com a consciência bem tranquila. Ser lembrado, eu creio que a gente quer que seja lembrado como uma pessoa honesta, trabalhadora, consciente dos seus deveres, né, e que procurou cumprir as obrigações que foram confiadas. Então, eu particularmente, eu tenho a minha consciência tranquila e que estou cumprindo todos os encargos do cargo que me confiaram. Então, quero ser lembrado como uma pessoa comum, né, que cumpriu os seus deveres como cidadão e ficar numa boa memória, né? Que, graças a Deus, não lembro ter feito nada que prejudique o próximo, mas sempre procurando ajudar, né, principalmente na área que a gente atua, de prestação de serviço. Saudades a gente tem, né, do início da carreira, dos amigos que já partiram, né, alguns que fizeram parte da serventia. Então, sempre fica saudades. E saudades, eu falo que são boas lembranças. E eu espero, vamos dizer, se um dia sair daqui, né, ter boas recordações de tudo o que eu consegui aqui, amizades, e espero também ter deixado ou deixar saudades para quem conviveu comigo. Essa é meu desejo, né? Que as pessoas lembrem de mim e que eu também possa lembrar das pessoas, das coisas boas que fizeram e o período
que foram importantes, não só no trabalho, mas como pessoas fazendo parte da vida, da carreira também. Eu não vou falar que valeu a pena, porque essa caminhada ainda não terminou, né, como eu mencionei, mas até aqui eu posso dizer com grande tranquilidade que valeu a pena. Eu tenho dito para alguns mais íntimos que eu creio que eu nasci para prestar serviço ao público, que eu sinto satisfação de prestar esse serviço ao público e ser útil às pessoas que buscam, né, o meu serviço, e não só aqui, mas mesmo no período em que fui bancário também prestei serviço ao público. Então eu falo que eu me encaixei inteiramente nesta área que eu tive a oportunidade de abraçar. E o meu agradecimento, como eu já mencionei, é só a Deus mesmo por ter me colocado nessa trilha.